Olá, famílias educadoras, seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui no nosso canal Filhos em Pauta. No vídeo de hoje eu trouxe uma mesa bem recheada, vocês não estão conseguindo ver tudo, mas é uma mesa cheia de recursos e materiais. Antes de começar, de já entrar mostrando para vocês e trazendo um pouco das minhas experiências, quero convidar você a deixar uma curtida aqui para que o YouTube veja que esse é um conteúdo bom, que você está aprendendo aqui no canal. Você também pode se inscrever para que todas as vezes que a gente subir um vídeo novo, toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal, você possa ser notificado deste vídeo. E ainda você pode compartilhar, isso mesmo, compartilhe com as pessoas que você conhece, com mães que desejam ser mães educadoras, porque nós teremos assuntos bem diversos aqui, desde criação de filhos, mas principalmente sobre educação, sobre como podemos educar os nossos filhos da melhor maneira e principalmente para a glória de Deus. E como vocês sabem, eu sou adepta ao homeschooling, à educação domiciliar, e o conteúdo que eu quis trazer para vocês aqui hoje é sobre um conteúdo que eu gostaria de ter visto quando eu iniciei a educação domiciliar. O Isaac tinha 4 anos, então faz uns 2 anos e meio atrás, quando nós decidimos iniciar a educação domiciliar, eu não tinha noção alguma de nada. Eu comecei apenas com uma apostila indicada por uma amiga. Pois é, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu não indico você fazer da mesma maneira. Afinal, é bom você ter o máximo de programação, de compreensão, para que você não cometa um crime de abandono intelectual, caso você assuma educar o seu filho de forma integral. Ou então, se for no after schooling, após a escola, para que você não cometa não cometa o problema de ficar só tentando ajudar seu filho num reforço, mas para que você tenha um objetivo claro de onde você quer chegar, o que você quer fazer, qual o método que você vai seguir. Infelizmente, neste vídeo de hoje eu não vou conseguir aprofundar, mas eu vou trazer coisas essenciais, principais, dicas e compartilhar algumas experiências que eu tenho certeza que se você é adepto à educação domiciliar ou você deseja ser um dia, está se preparando para isso, eu tenho certeza que vai te ajudar, vai contribuir na sua vida, vai te dar um pouco mais de clareza e vai ser um vídeo bem descontraído, porque é mais para compartilhar com você sobre as minhas experiências. Bom, a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi assumir a educação do Isaac, o que eu vou ensinar ele em casa? O Isaac ainda não era alfabetizado, ele tinha 4 anos, ele ia para a escola, para a escolinha municipal, e eu entendia, eu via quando estava no período da pandemia ali, a professora por vídeo tentando ensinar alguma coisa, era um conteúdo muito fraco, muito básico, eu percebia que ele estava preparado para avançar, que ele queria mais, ele ficava até entediado, tipo, de novo essa aula. E eu fiquei tão preocupada que nessa época eu paguei umas aulas particulares para ele, ele tinha aula particular com professoras, e ele ia, ficava 2 vezes na semana, 1 hora por dia lá tendo aulas individuais. Mesmo assim, eu não estava contente, eu não estava satisfeita com o desenvolvimento dele. Eu sentia assim, ó, ele pode mais. E eu preciso oferecer mais para ele, mas como eu vou fazer isso? Até que uma amiga minha, sabendo desse meu interesse, falou, olha, procure o material da família de trigo. Eles são uma família educadora e eles ensinam o filho na casa. Até então, eu nunca tinha ouvido falar sobre o homeschooling no Brasil, que era permitido, que era possível, que já tinha muitas famílias adeptas a essa modalidade. E eu fui adquirir o primeiro material, que era, eu lembro muito bem, que era no mundo das consoantes. A primeira apostila no mundo das vogais, perdão, que era já para alfabetização. E também comprei de matemática e cores e formas e depois grafia e caligrafia, grafismo e caligrafia. Eu, desde o início, já comprava em PDF e foi ótimo, porque eu tenho até hoje esses arquivos, a apostila não muda, afinal. Você ensinar vogal, sempre vai ser aquela mesma forma, né? E aí eu tenho a apostila até hoje, eu posso educar meus próximos filhos com o mesmo material. Então, eu já começo dando uma dica para você. Se você tem mais de um filho ou você deseja ter filhos no futuro, compre material em PDF e faça sua própria biblioteca de materiais aí no seu computador ou no seu e-mail, no Drive, para que você sempre que precisar, eu quero fazer aplicar aquele material, eu tenho guardado. Por exemplo, caligrafia e grafismo. Por mais que você aplique a apostila uma vez, pode ser que lá no 9º ano seu filho precisa voltar a fazer caligrafia, você pode usar a mesma apostila. O PDF, você pode imprimir o mesmo arquivo. Por quê? Se você compra a apostila encadernada,
a criança vai poder fazer uma vez só. E além do que o valor é mais alto, né? Menos acessível o valor da apostila impressa do que a apostila em PDF. Então eu sempre comprei a apostila em PDF e eu comprava assim, pastas. Aqui nesse modelo é uma pasta mais moderna que eu encontrei. Essa daqui eu comprei naquelas lojinhas da China, que sabe, Miniso, que tem no shopping. Eu paguei R$ 11 em cada uma dessas pastinhas. Antes não era essas pastas. Antes o que eu fazia? Eu tinha aquelas pranchetas. Pranchetona, sabe, de treinador mesmo? Era aquela prancheta transparente com um pegadorzão aqui. Eu só tinha uma prancheta, então a cada vez que eu ia ensinar uma matéria, eu colocava na prancheta e depois eu tirava e guardava num saquinho. E assim eu fui durante um ano, mais ou menos, até eu encontrar outras formas de aplicar o material. Hoje eu já tenho uma prancheta para cada matéria, para ficar mais fácil. Então, quando ele vai estudar, eu tiro, por exemplo, ele já fez essa quantidade. Eu tiro e deixo só o que ele vai estudar naquele dia. Depois, quando ele terminar o estudo, eu volto e assim eu vou juntando tudo até ele terminar a apostila para eu poder arquivar. Aí vai mais uma dica para você. Na educação domiciliar, precisamos arquivar todos os materiais das crianças. Algumas pessoas indicam aguardar só o último ano. Se você tem um catálogo, uma ficha de registro que você aplicou, que você estudou, tudo bem. Mas se você não costuma ter esse registro, é importante fazer? É. Mas eu também, como advogada, aconselho você a manter o material arquivado. Porque são provas a mais que a gente pode juntar uma foto de todos os materiais espalhados, desde o primeiro ano, desde a pré-alfabetização. Então, são provas. Então, você queimar esse arquivo ou jogar fora, como que você vai provar num eventual pedido, numa interrogação que a fiscalização possa fazer? Então, para nós não cairmos ali não nos enquadrarmos no abandono intelectual, precisamos provar que o nosso filho não está abandonado intelectualmente, ok? E nós vamos provar como? Claro, com o desenvolvimento deles, em primeiro lugar, mas também demonstrando a nossa rotina, as atividades, os planners e tudo mais. Sobre esse assunto de planner, quando eu comecei, eu não tinha planejamento algum. Eu não sabia o que era currículo, não sabia o que era cronograma, não sabia o que era método. Pense. Então, o que eu fiz? Eu decidi fazer educação domiciliar, comprei as primeiras apostilas, fiz um cantinho para ele na nossa casa, coloquei na parede um papel que dava para escrever de giz, aquele papel preto, sabe, contact. Eu vou deixar uma foto, vou colocar uma foto aqui para vocês verem. Esse foi o primeiro cantinho do Isaac, quando nós começamos. E logo, junto nesse período, eu comprei o primeiro livro que me ajudou a entender sobre educação domiciliar. Então, foi paralelo. Ao mesmo tempo que eu comecei a ensinar ele, eu também já comprei os materiais para eu aprender mais sobre isso. Eu não fui ao meu bel prazer me aventurar nisso, porque a educação domiciliar não é uma aventura. Você precisa saber o que você está fazendo. Eu costumo dizer que este livro é um vade-mecum para nós que somos mães educadoras, porque A Mente Bem Treinada de Susan Bauer, junto com a Jessie, que é a mãe dela, é um livro de consulta que você vai ter até seu filho terminar os estudos, porque ele tem grades curriculares, ele tem cronogramas, ele te explica de cada matéria como você ensinar em cada ano da criança. Então, ele é um livro bem extenso e é um livro de consulta. Não é aquele livro que você pega e lê do início ao fim. Não, esse é um livro de consulta. Quero saber sobre literatura do meu filho que está no segundo ano. O que eu preciso ensinar? Você vai lá na segunda grade, vai ver sobre literatura e vai compreender e aplicar. Claro, isso se você optar pela educação clássica, pelo Trivium, que foi a qual eu escolhi após estudar esse livro. Fez muito sentido para mim tudo que a Jessie disse. Depois de um ano e meio que eu já tinha esse livro, que eu adquiri este daqui, que é o Trivium na Prática. Ensinando o Trivium na Prática. Se você não sabe, não conhece o Trivium, logo vou trazer uma aula bem completa aqui no YouTube para explicar sobre o Trivium. No Instagram eu já fiz uma live sobre isso, entendendo e aplicando o Trivium. Então lá no Instagram você pode, eu vou deixar aqui na descrição também o meu @, você pode ver lá essa live, mas eu vou trazer uma aula aqui no YouTube bem completa para vocês. E também depois eu adquiri esse pequenininho, que é o mínimo sobre homeschooling da DEA do Tiba, e eles falam mais da parte do homeschooling no Brasil. E é interessante porque tanto a Jessie como a Laura, elas são americanas. A Susan, a Jessie e a Laura,
elas são americanas, então elas vão trazer a educação domiciliar baseada ali na visão americana, na legislação americana. No entanto, que você vai ver outros métodos, por exemplo, o Charlotte Mason, que fala que até os 6 anos da criança você não precisa dar nada formal. E isso é um pouco perigoso, porque no Brasil, a partir dos 4 anos, a criança já é obrigatória ela estar estudando. Então, na hora que você adquirir os livros, você precisa ter essa clareza de que são americanos. Claro que muitas coisas a gente consegue aprender aqui, mas, por exemplo, também na área de recursos, de literatura, tudo vai ser voltado para literatura americana, para recursos em inglês, e a gente vai adaptando para o Brasil, vendo equivalente, qual conteúdo é equivalente àquele que elas indicam. Hoje, as famílias educadoras brasileiras, muitas famílias produzem materiais maravilhosos, como a família de Trigo, Educando no Lar, Educando Evangelizando, tem muitos perfis que produzem materiais clássicos, materiais assim, de acordo com a palavra de Deus, com princípios e valores que são muito melhores do que materiais didáticos que são entregues na escola, pode acreditar. E aí a gente também pode fazer depois um vídeo só falando sobre isso, tá bom? Aqui, então, quero mostrar para vocês como é importante você adquirir livros que vai te ensinar na prática. Ah, Camila, mas eu não tenho paciência de ler. Você pode ver vídeos no YouTube como esse, você pode entrar num curso, numa formação. O que você não pode é ficar na inércia, o que você não pode é ficar estática, assim, eu acho que eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu acho. Pega uma dica ali, pega uma dica cá, e aí fica uma bola de neve, você não consegue explicar o que você está fazendo. E isso é um grande perigo, tá bom? Principalmente pela situação brasileira atual não estar regulamentada. Não é proibido, mas não é regulamentada. Isso significa que você não está livre de uma eventual fiscalização por parte do Conselho Tutelar para verificarem se seu filho está realmente estudando. E aí eles vão te fazer um monte de perguntas. E você está pronta para responder? Você sabe com clareza o que você está fazendo? Onde você está indo? Você sabe responder por que o homeschooling é a melhor opção para o seu filho? Porque o ECA diz, né, num artigo, que a educação precisa ser o melhor interesse para a criança. O pai precisa escolher o que é o melhor interesse da criança. Então, por que o melhor é a educação domiciliar? Você tem justificativa? Eu tenho, porque eu sei o método que eu estou ensinando, o objetivo que eu quero alcançar, então eu tenho essa segurança para poder defender os meus ideais, os meus objetivos, as minhas escolhas, tá bom? Eu separei aqui os materiais numa linha, tá bom? Para eu poder conseguir explicar para vocês dentro de um raciocínio. Ainda nesse cantinho aqui, então mostrei para vocês o material. Até agora, 6 anos, o Isaac usou, até o início dos 6 anos, usou material exclusivo da família de Trigo, porque é um material maravilhoso. Eu alfabetizei o Isaac com este material, ok? Eu alfabetizei com este material. Hoje eu já incluo outros, por exemplo, de história, eu pego de outro arroba, outra família, ciências, geografia. Já tenho hoje outras matérias que eu vou além e busco de outros fornecedores, outros produtores de materiais para famílias homeschoolers. Mas até então era só a família de Trigo, eu não tenho problema nenhum de falar que eles não me pagam para isso, eu não sou patrocinada, mas compartilhando a minha experiência mesmo com vocês para te dar um norte. Depois que eu comecei a estudar, eu entendi que eu precisava fazer um cronograma, eu entendi que eu precisava fazer certinho a parte do currículo, que eu ia estudar com ele naquele ano. Então, nos 4 anos dele, foi assim, levado daquele jeito, pela glória de Deus, deu tudo certo. Quando ele tinha 5 anos, eu comecei a melhorar essa parte burocrática. Agora já entrou o primeiro ano com o currículo pronto, cronograma certinho, tudo definido, o que a gente vai trabalhar na grade. Então, hoje eu tenho mais segurança porque eu já me organizei. E é isso que eu passo para minhas alunas da formação EVA, Educação de Valor, se comigo foi turbulento, demorou a entrar no eixo e fazer as coisas da maneira correta, a gente está aqui para encurtar o seu caminho, para dizer, faça desde o início para você ter segurança, para o seu filho ter qualidade no estudo dele. Hoje, como eu disse para vocês, depois de 2 anos, eu já comecei a ser um pouco mais ousada, porque eu já produzo alguns materiais próprios e também já não fico mais tanto dependente de uma apostila. Por que a apostila, material didático, é importante? Se você está alfabetizando o seu filho, e, por exemplo, você vai pegar esse recurso aqui, que são letra móvel, né? O alfabeto móvel.
Você ficar ensinando a letra do alfabeto para seu filho sem nenhum método, sem nenhum objetivo, sem nenhum sentido, nenhuma ordem, ele apenas vai aprender as letras, depois lá na frente você vai tentar juntar uma na outra, mas e na hora de chegar nas sílabas complexas, na formação de frase, você vai ter mais dificuldade, compreende? Então, ensinar letra até pode ser fácil, mas e agora? Quando a gente compra um programa pronto, por exemplo, uma apostila, ela é um programa de alfabetização. Ela já vai ensinar como você tem que fazer aquilo. Então, eu escolhi o método fônico. Ali estava me ensinando a ensinar a letra, o som da letra, a forma da letra. O Isaac tinha atividades sobre aquela letra, poesia, leitura sobre aquela letra. Ou seja, o programa ele vem mais completo do que você pegar coisas isoladas. Esses materiais, tipo cards, sabe? Por exemplo, esse daqui é de ordem alfabética que ele trabalhou no primeiro ano, né? Trabalhou no ano passado, na última fase da alfabetização, que vai aprender ordem alfabética. Antes da alfabetização, não aprende ordem alfabética. Aprende as consoantes, as vogais, e depois as sílabas, e depois vai aprender sobre ordem alfabética. Então, todo esse material aqui, que são cards, joguinhos, a gente vai trabalhar como material de apoio. A gente tem como material de apoio, por exemplo, aqui eu também tenho esses cards de matemática, tenho aqui, ó, fábrica de palavras, que ele pega esses cardzinhos, né? E aí você vai falar, diga 3 palavras que começam com a letra X. Então, isso daqui você vai usar como um recurso de apoio. Invista bastante joguinhos, materiais, cards. Você pode imprimir e plastificar na sua casa. No meu Instagram também tem um vídeo ensinando a fazer essa plastificação caseira. Você compra na Amazon aqueles plásticos e você faz na sua casa com ferro de passar. Então você não precisa ter aquela máquina para deixar tudo plastificado, você consegue plastificar da sua casa. As mães, as famílias educadoras se tornam expert nisso. Nós ficamos muito boas nessas questões. Então você imprime, é bom você ter a impressora, mas um recurso que é importante, por quê? Se você compra um material em PDF como esses cards, você vai ter que imprimir. Se você for até uma lan house, até uma gráfica, talvez o preço vai ficar inacessível. Então, ao invés de você gastar com uma gráfica, você pode parcelar uma impressora. Tem uma impressora na sua casa. Hoje em dia, você pode imprimir pelo seu celular, você não precisa de um computador, certo? Aí você vai lá, às vezes tem muitos perfis que dá gratuito esses cards, tem alguns que são baratinhos, R$19,90, R$10,90, e você vai imprimir os cards, plastificar e ter como recurso. Eu tenho assim, ó, uma caixinha de recurso que fica lá dentro da armário, só várias coisinhas que ele vai usando aí no decorrer do dia a dia dele, quando a gente vê que é necessário e que precisa, tá bom? Então, a apostila é importante você ter para seguir uma metodologia, um programa com início, meio e fim, para você conseguir alfabetizar. Depois você consegue, que você já pegou essa segurança do que seu filho, você já estudou, você sabe o que ele precisa aprender, você consegue já ficar um pouco mais livre. Então, no ano passado, né, quando o Isaac tinha 5 anos, eu aderi a este caderno para ele, fazendo cópia de versículo. Este ano ele ainda usa esse caderno. E eu fiz aqui, por exemplo, caligrafia. Por quê? Na apostila, a caligrafia ficava um pouco grande, sabe? Assim, umas letras meio esdrúxula, grandona. E aí eu queria que ele aprendesse a escrever uma letra mais redondinha dentro da linha. Então eu peguei isso, ó, um caderno de brochura. Quanto que você paga nesse caderno, mãe? Talvez o seu filho tem 10 anos e escreve mal. Você é ilegível a letra dele. É feia. Ué, pega esse caderno e treina seu filho. Coloca aqui em 3 formatos. Letra bastão, letra cursiva minúscula e maiúscula. Então, você pode fazer esses 3 formatos e essa criança vai treinar. O Isaac usava esse caderno até semana passada. E aí, depois, com material gratuito, eu baixei esse material maravilhoso aqui de cópia e memorização, que trabalha virtudes. Então, ele vai fazer cópia com a letra, começa com a letra A, vai falar uma frase bem bonita, uma imagem que vai resumir a letra A. Depois aqui vai ter como se fosse um diário, onde você vai colocar a data da cópia, data da memorização, e aqui ele está copiando o versículo, ó. Então,
Ai, engasguei. Então tem A de amor, B de bondade, C de compaixão, D de diligência, E de esforço, F de fé, G de gratidão. Então, esse é o nosso papel como família educadora. Não é ensinar por ensinar, mas é ensinar com virtude, é ensinar com propósito. Que no momento da cópia ele já está ali consumindo palavras virtuosas, palavras que têm aquilo que são princípios para nós. E esse material ele é gratuito. Camila, posso usar material gratuito? Claro que você pode, desde que você saiba um cronograma que você vai seguir, aonde esse material gratuito vai encaixar, se ele não vai ser algo disperso dentro ali do conteúdo, senão você pode, com certeza. Aí eu mostrei, trouxe para vocês também esses materiais aqui, que entra com esses recursos. Família educadora, ou você mãe, mesmo enviando seu filho para a escola, você precisa investir em bons materiais. Invista em materiais didáticos, como esses recursos. Por exemplo, está ensinando matemática, toda família precisa ter isso na casa. Isso aqui está ensinando unidade, dezenas, centenas, vai ajudar eles no raciocínio lógico da matemática. Compreender o quê? O conceito e não só o procedimento. Então, se eu colocar 10, vou colocar 22 menos 11. Se eu fizer aquela caixinha, eu vou entender que vai ser 11. Mas eu não entendo o conceito. Por que é 11? O material dourado vai dar essa noção de unidade, de dezenas. Então, você ensina o conceito e não só o procedimento. Ensinar o procedimento é muito vazio. Isso é para a criança passar numa prova para ela tirar 10. Mas na vida é isso, é o conceito, o porquê das coisas que faz a diferença, ok? Então, até aqui ensinei, mostrei bastante coisa para vocês. Outra coisa, além de você aprender sobre educação na casa, sobre o trivial, sobre o clássico, você também precisa investir em livros que vai ajudar no relacionamento na sua família. Afinal, você vai educar o seu filho em casa, você vai enfrentar desafios. Você vai estar cansada, você vai estar desanimada, às vezes você vai querer pôr ele na frente de uma TV e aí todo o trabalho que você teve vai ser perdido. Como que eu sei disso, Camila? Estudando sobre isso. Eu trouxe só algum exemplo aqui, mas eu tenho vários livros que falam sobre isso. Por exemplo, eu tenho esse daqui, Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Fala sobre ter tempo, fala sobre você não ter ansiedade, fala sobre você descansar e curtir aquilo que é bom. Então, tá com o seu filho é o melhor momento, é a melhor parte do que uma louça na pia, sabe? É ter prioridades, ter uma organização, uma rotina. Este livro aqui, ó, Educar na Realidade, que fala sobre a importância do seu filho ter contato com a natureza, com o mundo real. Isso aqui já te inibiria de ser permissiva a quantas TVs, quantas telas na sua casa. Por exemplo, esse outro livro aqui, Criados dessa Forma, preparando seus filhos para as difíceis questões morais da atualidade. Então, como que você vai falar com seu filho sobre sexualidade? Porque se ele estiver na escola, a escola vai falar. E não vai falar de uma maneira santa, e não vai falar de uma maneira bíblica, muito pelo contrário, vai ser totalmente deturpada. Então, nós, mães e pais, precisamos estar prontos para falar dessas questões difíceis com nossos filhos. Ainda mais na educação domiciliar, que é a responsabilidade inteiramente nossa. Ninguém vai falar, somos nós. Então, precisamos estudar. Tem tantos outros livros espalhados pela casa que eu estou sempre aprendendo sobre relacionamento, sobre como melhorar, sobre o que eu preciso fazer além da escola. Não é só matemática, português que é importante para a educação dos nossos filhos, tem a questão moral, tem o desenvolvimento espiritual, o emocional. Aí você fala, nossa, Camila, quanta coisa. Mas a ideia desse vídeo não é vir te sobrecarregar de informação, mas é te despertar. E você falar, meu Deus, eu preciso correr atrás do prejuízo, eu preciso priorizar a educação do meu filho. Porque uma coisa que eu falo sempre é, a infância tem um prazo de validade. O que você precisa fazer para o seu filho é até ali os 10. Na adolescência você consegue um pouco mais, depois disso acabou o seu tempo. Acabou. Aí ele já vai ter a concepção, a formação intelectual dele, vai ter a concepção dele da vida, e depois para você mudar vai ser muito mais trabalhoso, vai depender de um milagre. Mas, por enquanto, está nas nossas mãos. Para que deixar para Deus fazer a parte dele, sendo que a parte é nossa? Deus fazer a nossa parte? Não.
Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E aí, quando nós deixamos de fazer, a gente apela para Deus. Ai, faz um milagre, Senhor. Não, assuma a sua responsabilidade. Passa enquanto há tempo. Vai ser muito menos sofrido. Então, desse livro, agora eu quero mostrar para vocês os livrinhos de história. Quando eu comecei a educar o Isaac em casa, eu era pobre de livro no sentido literário. Eu não entendia quais livros eram bons. Eu tinha esses livrinhos aqui, ó, que eu pagava R$ 1 na banquinha. Olha isso, gente. Eu pagava R$ 1 na banquinha. E são livrinhos assim, tipo a gente chama de livrinho fast food. Só que no fim, esses livrinhos foram bons, porque são livros curtinhos e na fase da alfabetização, o Isaac leu bastante, ele treinava com esses livrinhos, a gente tem vários registros dele lendo esses livros. Foi a primeira coleção de livros que o Isaac leu com 4 anos e meio, com quase 5 anos. Mas, depois que eu compreendi mais sobre a leitura em voz alta, o que é esse momento de ler, de treinar a literatura, a atenção, eu fui compreendendo isso, tudo mudou. Eu comecei a investir mais em livros, comecei a pegar dicas, e aí a gente começou a montar um acervo com esses livros que ele ama. Por exemplo, Perigoso. São livros bem divertidos, que as crianças dão risada. Livros bem, olha, são bem ilustrados, bem coloridos. Nossa, as crianças ficam assim fascinadas. Outro livro preferido dele é o Grúfalo. Então, ó, também são livros bem coloridos, bem ilustrados. Olha, a gente chama de livros vivos, sabe? Não é aquele livro só letreiro. Não, onde a criança consegue entrar na história. A gente tem vários, a gente ainda está gatinhando, nossa biblioteca é bem pequenininha, mas já evoluímos muito. E se você tem uma criança de 4 anos ou até menos e já começar a investir nessas leituras maiores do que esses livrinhos bobinhos, olha, vai ser maravilhoso, porque a leitura em voz alta ela vai ajudar a criança a falar melhor, a escrever melhor, a compreender a ortografia, treinar a atenção, o código da linguagem, tudo isso está inclusa dentro da leitura em voz alta. Como que é a leitura em voz alta? Você vai ler para a criança em voz alta 1 livro por dia, 2 livros por dia, de manhã e de noite. A criança pode estar no seu colo, já é um momento para você demonstrar o amor, o toque físico, o carinho com ela. São memórias afetivas muito fortes. Ou o seu filho pode estar desenhando, brincando no chão, enquanto você faz a leitura, não tem problema nenhum. Então, esses livros aqui foram os primeiros, até que a gente começou a evoluir agora para esses livros mais profundos. Por exemplo, As Aventuras de Robinson Crusoe. Então, são uma leitura que é bem longa, então não é mais livrinho curtinho. E aí você não precisa ter medo, não pode ter medo, tá bom? De ensinar o seu filho, de ler para ele livros longos, capítulos longos. Você fala, nossa, mas a criança aprende. Ela ouve, ela tem atenção, ela consegue absorver. Então, é muito importante você ir avançando no nível de leitura. Não tenha medo de ler livros longos. Agora, no primeiro ano, ele também estuda fábulas de Esopo. Essas fábulas de Esopo, que são fábulas, também tem a parte de, por exemplo, o livro das virtudes, que tem poesias com virtudes. É muito importante, porque tem lição de moral. Então, isso aqui ajuda na conscientização, até porque é uma literatura bem robusta, muito indicada na educação clássica, e ele lê, eu leio para ele, é importante ele treinar a leitura nesse tipo de letra. Ou seja, os livros vai ser uma realidade na educação do seu filho. Nós, talvez você seja como eu, não fomos acostumados a crescer com uma casa com uma oferta muito grande de livros. Meus pais não leem. Meus pais nunca tiveram um livro na casa, igual uma biblioteca. Meu sonho era ter na minha casa uma biblioteca. Eu estou começando a minha biblioteca, né? Mas porque eu não tive esse hábito, não fui ensinada isso na minha casa. Mas o meu filho vai crescer com o máximo de oferta de livros. Então, fora esses livros infantizinhos de história, bonitinho, começa a avançar. Depois, eles, nos treinos de leitura, eles vão sempre ler livros repetidos. Tem problema, Camila? Não. As crianças sempre têm aqueles livros preferidos, que você pode comprar um monte, mas eles gostam de ler todo dia aquele. Tá tudo bem. Leia todo dia aquele, até apresentar um novo que ele goste. E esses livrinhos fast food aqui, só até 5 anos, ali até a fase da alfabetização.
Depois que eles já estão alfabetizados, não serve para muita coisa, tá? Eles já estão lendo fluente, você pode até usar no treino de leitura abaixo do nível, que dentro do clássico nós temos 3 níveis de leitura que a criança vai treinar. E outro dia, quando eu falar de educação clássica, vocês vão entender melhor. Então, esses livros são úteis ter na biblioteca, mas não é o principal que você vai investir. Invista nesses livros aqui maiores, que têm virtudes, livros que são bem ilustrados, e também comece com livros longos, não tenham medo de ler livros longos, e livros de virtudes, como fábulas que têm morais, tá bom? Este livro aqui, eu fiz questão de mostrar para vocês, trouxe para vocês, nós já estamos terminando. São livros que não são vivos no sentido de imagens, ó, as imagens são bem pequenininhas, mas a história na educação clássica, a gente ensina eles em 4 livros. Este livro é da mesma autora deste livro, a Susan Bauer. Então, ela escreveu o livro da Antiguidade, que no primeiro ano o Isaac vai estudar. Depois tem os próximos períodos da história, a Idade Média, Renascença e Era Moderna. São 4 livros que a criança vai estudar. Ela vai estudar os 4 livros, depois ela volta no primeiro, estuda os 4, volta no primeiro 3 vezes, durante todo o período de estudo dela. Esse livro, você pode fazer leitura em voz alta, mas também, hoje, muitas famílias fazem materiais, então você estuda o 5º capítulo e aí a criança vai fazer a narração, contar o que entendeu, registrar, fazer atividade de memorização daquele capítulo. Então, são livros de história já, livros de conteúdo, livros didáticos, que está ensinando a história mesmo, sobre a Antiguidade, Idade Média, Renascença e Era Moderna, tudo que eles precisam aprender. Então, essas famílias educadoras americanas e brasileiras têm produzido muito material. Se seu medo é começar a educação domiciliar porque não sabe o que ensinar, depois que você entra nesse universo, você fala, tá muito mastigado, é muito mais acessível. Eu imagino como eram para Susan Bauer, sabe? Ela educar os filhos dela dos anos 70, que não se falava disso, que não se tinha muitos materiais. É incrível a história dessa mulher, é inspiradora. Hoje nós temos muito esse acesso, nós temos muita coisa à nossa disposição. Então, falei sobre os recursos. Beleza, outra coisa que eu ia falar para vocês. Esse livro aqui. Esses livros são livros de curiosidade, mas que ensinam muito. Nós precisamos estimular a curiosidade dos nossos filhos. Então, o Isaac, por exemplo, tem esse livro do corpo humano. Ele não está estudando em ciências tudo isso, mas ele abre esse livro, ele fica fascinado. Ele quer entender sobre isso, sobre aquilo, sobre o ouvido, sobre os olhos, sabe, sobre o sistema digestivo, respiratório. Ele pega esse livro, ele senta e fica ali. E tá tudo bem, melhor ele tá consumindo esse livro do que ele tá numa tela, numa TV. E essa curiosidade aguçada vai desenvolvendo neles um conhecimento muito aprofundado. Quando chegar nessa época de estudar sobre isso, eles já vão ter tido essa informação. Eles já vão absorver de uma maneira mais fácil. Então, Camila, eu não vou comprar para o meu filho de 6 anos um livro desse. Compre, dê e esteja disponível para ele. Igualmente esse livro aqui de música, nós compramos num sebo, paguei R$10 nesse livro. Mas é um livro incrível que conta a história dos instrumentos, como foi feito, do tambor. Aí tem o livro aqui da bateria, daí tem os adesivos. São livros assim, um livro super, olha para você, é um livro super interativo. Mas a gente não está estudando música com ele ainda. Mas são livros de curiosidade que precisa ter na biblioteca para que eles possam desfrutar, para que eles possam folhear. Outro livro do corpo humano, ó, Perguntas e Respostas. Ele ama esse tipo de pergunta. Esse aqui, ó, Insetos e Aranhas. Olha aqui para você ver, é um atlas, né, de ciência e natureza. Então também tem muita curiosidade aqui. Por que que o mosquito, por que que a enxame de gafanhoto, por que que o mosquito pega sangue, como é o acasalamento das libélulas, tudo isso são informações que não depende da idade. Você precisa tirar essa mente escolarizada de que a criança só pode aprender isso quando ela tiver 12 anos. De que esse conteúdo é só para criança de 8 anos. Isso é a escola que faz. A escola setoriza as crianças por idade.
Ela coloca numa forma. E aí a criança fica inacessível, ela não pode avançar. E ela também não tem nem o direito de estar atrasada. Mas não existe atraso e avanço. Existe uma criança que está preparada para aprender aquele conteúdo. E por que nós iremos segurar? E por que nós iremos falar não sobre isso, você não vai aprender? A alfabetização na escola é feita só com 7 anos. E o Isaac foi alfabetizado com 5. Ele já lê fluente e tem uma escrita muito perfeita com 6. Agora, se eu sigo isso da escola, eu fico falando que meu filho não é capaz, eu fico dizendo que ele não é capaz e que não é bom para ele isso, não faz sentido. Não faz sentido, tá bom? Então, dê a liberdade do aprendizado, dê a liberdade do conhecimento, sabe? Dê muita munição, muito livro, muito alimento rico de conteúdo para o seu filho. E nós vamos terminar este vídeo sobre recursos e materiais. Aqui eu só dei algumas pinceladas para vocês, mas não é grande coisa assim, mas é umas dicas, umas coisas essenciais que você precisa saber. E nós vamos terminar com a parte espiritual. Todos os dias, o seu filho precisa ter o alimento espiritual, que é a leitura da palavra, através de um culto domiciliar. Aqui eu tenho na minha mão um livro da Bíblia para crianças. Isso daqui não é a Bíblia. Isso é a Bíblia. Isso aqui é um livro adaptado, é uma historinha bonitinha, ilustradinha, que às vezes falam palavras diferentes da Bíblia normal, para as crianças compreenderem. Então, nós não podemos reduzir a palavra de Deus a um livrinho de história. Isso daqui serve para o seu filho ler antes de dormir, para ele poder folhear, para ele ter curiosidade, conhecer historinhas básicas. Mas, para ouvir a voz de Deus no momento de adoração em família, ele precisa desde cedo ter contato com esta palavra de Deus, verdadeira, eficaz, que não erra. Tudo bem você ter esses livrinhos na sua casa. Pode ter muitos desses livrinhos de Bíblia ilustradas, mas não se esqueçam, não reduza o estudo da palavra de Deus apenas esses livrinhos, porque a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela não pode ser equiparada a fábulas, a contos infantis. Ela é acessível. Não existe, como a gente fala, Espírito Santo Kids, não tem o mesmo. O mesmo que fala com adultos, fala com crianças, porque é o Espírito Santo. Esse daqui é para diversão, para ilustração, mas o seu filho precisa amar esta Bíblia, entender que essa vai ser a companheira dele para sempre e que aqui está a instrução de vida dele. Então, de todos esses recursos que eu falei para você, de todos os materiais, esse deve ser o principal material da sua casa, porque é isso que está sendo abolido nas escolas, é isso que está sendo abolido da educação das crianças, a educação cristã, a fé em Deus está sendo tratada como assunto extracurricular. Ah, isso daí não precisa falar, isso daí a gente vai na igreja e está tudo certo. Não. É no lar que precisa ser incutido na mente dessa criança sobre a palavra de Deus, sobre o que é bom, o que é verdadeiro e o que é belo. Então, de todos esses recursos, este é o principal, ok? É sobre isso que eu queria trazer para vocês, um pouco dos recursos que nós temos aqui, um pouco de material para compartilhar com vocês. Claro que tem muito mais. Se você tiver dúvida, põe aqui embaixo. Fala, Camila, eu queria que você fizesse um vídeo sobre tal assunto. Coloca aqui nos comentários que eu vou vendo, eu vou estar analisando tudo e vou trazer conteúdo para você. Se você ficou com alguma dúvida quanto a algum material que eu apresentei aqui, também pode escrever que eu vou te responder, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa aula, desses materiais que apresentei e que possa fazer a diferença e acrescentar aí na sua vida, te despertando para este universo, ou te encorajando, ou te trazendo uma luz, enfim, que o objetivo tenha sido alcançado e até o próximo vídeo.